Então eu queria convidar agora o Ricardo. O Ricardo vai só mostrar ali a questão da universidade rapidamente. Inicialmente eu gostaria... Quem está com esse caderno aqui, das pastas? Quem puder pegar, a gente vai utilizar ele agora na apresentação. E quem não tem o caderno, quem não recebeu, pode baixá-lo lá no site da universidade, tá, gente? Se vocês quiserem anotar o endereço, para quem não sabe, é www.ulb.org.br. Tanto o caderno 1 quanto o caderno 2, ele está disponível no site para baixar, em formato PDF. Você baixa lá, pode imprimir normalmente, na mesma qualidade de impressão quanto no caderno gráfico, tá bom? Gente, só lembrando e complementando um pouco o que o Manuel falou, da importância da interação não só pessoal, mas da interação virtual também, né? Só para vocês terem ideia, Lupe, pela manhã, além das 300 pessoas que estavam participando desse seminário, tinham mais 200 que participaram online, né? Então a gente está chegando num momento em que os nossos seminários eles vão ter interação também virtual. Então isso vai permitir o quê? Que o companheiro que não estivesse aqui no Rio, mas estaria sabendo da data do seminário, poderia acompanhar em qualquer lugar do mundo o seminário. De fato, isso são rupturas de culturas, né? Então, assim, a gente está rompendo essa cultura. Então, vamos trabalhar, esse aqui é o caderno 2, tá, companheiros? O caderno 2, ele é todo focado para os companheiros pedetistas que foram eleitos ou vereadores ou prefeitos, ou aqueles companheiros do PDT que vão assumir cargos públicos. São 4 cadernos, tá? O primeiro caderno, chamamos caderno 5. Por que caderno 5? Porque o primeiro volume que foi lançado, ele veio na ordem, né? Caderno 1, caderno 2, caderno 3. Eu não sei se vocês chegaram a ver um caderno igual a esse vermelho. Alguém recebeu esse caderno vermelho? Então, ele é isso, da Nacional. Então, ele vai seguir essa ordem. O próximo é o caderno verde. Tá? Então, o caderno verde ele virá caderno 9, 10, 11 e assim por diante. Só para os companheiros entenderem a lógica. Então, caderno 5, noções de organização municipal. Tá? Vamos abrir na primeira página. Aí, nessa aqui, os companheiros vão perceber que na página estão os CDs com as videoaulas. Em cada DVD possui 2 aulas. Por que isso, companheiros? O Dr. Manuel fala muito em núcleos de base, mas para a gente reunir a companheirada, nós temos que ter o instrumento, né? Nós temos que ter o conteúdo, a informação. Você pode disponibilizar essa informação de 2 formas, ou pela internet ou através dos DVDs. Ricardo, é possível baixar os vídeos pela internet? Sim. Hoje existem programas disponíveis na internet que você baixa os vídeos diretamente no YouTube, né, sem perder qualidade. Então, vocês podem fazer isso também. Então, o que vai fundamentar a ação do núcleo de base são as videoaulas e o material impresso. Tá bom? Então, toda essa parte de videoaulas se encontra no posterior. Tá bom? Próxima página, por gentileza. Esse caderno azul, ele teve como homenageado o Jango. Por que o Jango? Porque dentro da nossa história trabalhista, um dos maiores gestores depois de Getúlio, né, Lupe, foi o João Goulart. Né? Então, não poderia ter sido um outro homenageado a não ser o próprio Jango nesse caderno. Tá? Então, tem uma fala do próprio Jango. Vamos lá na parte de índice agora. Na página 12. Na página 12, vocês vão encontrar todo o procedimento de como se utilizar o caderno. Lembrando que é muito comum a utilização de tutores, de formadores, tá? De pessoas que possam complementar. Como o primeiro tema do caderno 5 são noções de organização, o Felipe Peixoto está aqui ainda ou não? Já foi, né? Ele falou muito da capacitação e da formação da companheirada em si. Né? Então, aqui, no próprio caderno, existem as orientações com relação ao uso do caderno. Tá? Então, isso tudo já fundamentando a ação dos núcleos de base ou dos grupos de estudo. Eu gosto muito dessa conceituação também. Além de você montar núcleos de base, o companheiro, o vereador, o prefeito, o dirigente partidário, ele pode formar grupos de estudos. Baseado em quê? Baseado nos cadernos. Lembrando só que o caderno vermelho, ele é todo voltado para a formação política ideológica. E o caderno azul, ele é voltado aos gestores e à gestão de partido. Tá? Então, vamos abrir no primeiro caderno, só para explicar. Tá? Tem a parte, então, do índice, a orientação do professor, que dá também um histórico do professor. Ok? E já na parte de conteúdo, vocês vão perceber que dentro do caderno existem umas áreas laterais que,
na página 23. Na verdade, em todo o caderno, vocês vão perceber esses espaços laterais, que é o quê? Quando você está reunido com um companheiro, num grupo de estudo ou num núcleo de base, o companheiro tem uma pergunta, ele tem uma observação diante do tema, ele não conhece uma determinada palavra. Quem faz formação política sabe disso. Às vezes o termo político ele é muito amplo, né? Vamos pleitear, vamos não sei o quê. Então a companheirada que está entrando agora no partido, às vezes não sabe um termo, e um termo até que está dentro do caderno. Então essas áreas permitem que a pessoa que está utilizando o caderno anote, faça anotações de todos os gêneros. E no final, vamos abrir aí, deixa eu só achar o final do caderno aqui, página 58, se possível. Abra na página 58. Na verdade é na 57. Tem uma área de responda. Porque qual foi a nossa preocupação com relação a isso? Muitos companheiros, e principalmente professores, nós temos professores aqui hoje, quem dá aula de matemática, português, geografia, história, é muito comum a gente fazer o processo de formação utilizando a reflexão, né? Fazendo perguntas, levantando questões, fazendo um debate. E aqui nós já colocamos algumas perguntas até para orientar a reflexão dos companheiros. Nessas perguntas, elas possuem respostas, né, já pré-definidas, e a partir dali, entre certo e errado, os companheiros vão discutindo e fazendo juntos. Só tem uma diferença aí. Hoje nós trabalhamos com material impresso e nós também temos o site, né, a estrutura educacional virtual. Na estrutura virtual, como nós não temos essa questão presencial, o próprio sistema ele vai falando se você acertou, se você errou. E se você errou, ele vai falar o que você errou, te dando orientações para que você encontre a resposta correta. Lembrando que todas as nossas aulas, inclusive no YouTube, são todas em HD. Tá? E isso é uma coisa bem legal, por quê? Porque o YouTube hoje ele faz uma classificação das qualidades dos vídeos, Lupe. Então, quando você posta um vídeo de baixa qualidade, o YouTube ele te classifica como baixa qualidade. Quando você joga em alta qualidade, o YouTube já te coloca num outro patamar. Na página 64 dá início ao caderno 6, noções de planejamento, que por sinal, a professora está bem ali atrás, que é a Célia. A Célia foi a professora que gravou, né? Ela é formada nessa área de gestão de pessoas e tudo mais, fez. Gente, lembrando assim, no caso da Célia, claro que vai chegar um momento que a ULB vai tratar um tema que nós não temos um companheiro, apesar que eu acho isso muito difícil. Mas lembrando que todos os professores possuem algum vínculo e filiação ao PDT. Tá? A gente valoriza os nossos companheiros e até faça um convite. Você professor, você professora, deputados, vereadores, prefeitos, que queiram, Beto, faça um convite para você, tá? Com relação a dar uma aula, um curso na ULB. Tá bom? Na página 64, então, já estou terminando, Lupe. Eu não sei se foi a barriga, mas já estou terminando. Foram os dois, né? Na página 64 tem uma pergunta aí. Fui eleito, e agora? Agora é só ler o que está no caderno 6 da ULB. Tá? Na próxima, gerenciamento de crise, tem todas as orientações aí com relação a como montar um gabinete, como organizar, como contratar os companheiros. Tá? Tem toda uma série de orientações. E o último caderno, por gentileza, abram aí na página 102. Aqui, o último caderno, a partir da página 102, vai tratar tudo sobre o como introduzir o processo de gestão partidária local. Lembrando que todos os nossos conteúdos, eu não sei se os companheiros sabem disso, é todo voltado ao municipalismo. Ou seja, a organização de fato do processo político ligado ao município, como o município sendo o centro, né? Porque na hora da campanha, o deputado, principalmente os deputados, né, federais e estaduais, vão lá no município, aquele município que eles só lembram na época da campanha e tudo mais. Então, a partir da página 102, os companheiros vão ter a noção básica, mas muito eficiente, de como se organizar e como transformar o PDT num instrumento e numa arma eficiente eleitoral e principalmente política e ideológica. Gente, foi um prazer, nós nos colocamos à disposição de vocês, tá? E espero ter outras oportunidades. A professora Maria Amélia vai falar sobre educação integral. Quero começar agradecendo a todos vocês por estarem aqui num dia de sábado, né? Então, começo com uma reflexão. Eu, há muito pouco tempo, estive num concurso de seleção para mestrado e doutorado de uma universidade federal. E fiquei pasma
com o que eu consegui detectar ali, eu e toda a banca, que era justamente profissionais de uma determinada área. Aliás, não era uma área, porque era um trabalho interdisciplinar, portanto, de várias áreas, eram pessoas oriundas de várias áreas. Nós conseguimos observar a dificuldade que as pessoas traziam de leitura de um texto, ou seja, a capacidade de interpretação de um texto. E aí a gente se preocupa muito, porque muito se diz que as escolas públicas é que estão formando mal. E essas pessoas, a maioria delas não era oriunda de escola pública, era oriunda também de escolas privadas, até bem caras. E essa nossa preocupação aumenta na medida em que essas pessoas já tinham graduação. E alguns em letras. E essa necessidade de entender melhor um texto é preocupante. Por quê? Porque quem não é capaz de ler um texto não é capaz de ler coisa nenhuma. Quem não consegue descobrir num texto simples ou até complexo para um nível de doutorado, tem que ser complexo. Qual é o problema que o autor do texto coloca? Isso é muito complicado. Isso vem reforçar o que eu já tinha dito em alguns encontros aqui no PDT, o nosso atraso na educação de quase mais de 40 anos. E esse atraso, ele foi percebido pelo professor Darcy Ribeiro, que, aliás, foi quem me trouxe para o PDT, que eu estava nas ordens do professorado no município do Rio de Janeiro, batendo de frente com uma série de questões que eu não concordava. E vejam bem, assim que Leonel Brizola e Darcy Ribeiro vêm para o governo do antigo estado da Guanabara, não é? Nós conseguimos perceber que a luta se travava justamente em torno de questões que estavam postas nas políticas, que essa política principal era a Lei 5692, pasmem, de 1971. Portanto, um ano de exceção, oriunda, uma lei oriunda, como outras tantas, de cultura e tudo mais, oriunda do golpe militar. E nós começamos esse trabalho, porque eu acompanhei esse trabalho muito antes de entrar no PDT, porque tanto Leonel Brizola como Darcy Ribeiro eram sensíveis a fazer política a partir das bases. Então, vamos conversar com professores, com pais, com alunos e conversar com quem passa na rua. E aí nós começamos a trabalhar exatamente isso, o nível de revolução de educação que partiria principalmente a partir das práticas que estavam sendo colocadas nas escolas a partir dessas políticas autoritárias, tecnicistas, e que originaram professores que foram professores desses alunos que eu hoje encontrei candidatos a uma seleção a um doutorado. Então, quando nós falamos do professor Darcy Ribeiro, do Leonel Brizola, que deu todo o apoio a essa revolução de educação, eu quero mesmo conclamar às nossas bases que bem compreendam isso, qual é a efetiva importância de uma educação integral. Aqui, quando se falou, inclusive, acho que foi o nosso prefeito também, a respeito dessa questão da diferença entre horário integral e educação integral, é importante que a gente coloque isso sim. O professor Darcy Ribeiro falava de uma escola impopular. O que é uma escola impopular? É aquela que não atende
aquelas necessidades que são colocadas pela maioria da população. Essa escola impopular, qual é? É a escola que não atende, como eu já tinha dito, às necessidades básicas da população. A população, a maioria da população. Eu não estou aqui me referindo àquela população que já vem escolarizada, porque seus pais foram escolarizados, que eu lembro, como o Darcy Ribeiro falava, aquela que tinha uma mesa em casa para estudar, tinha livros que hoje tem computadores, tem o acesso a vários outros instrumentos que são importantes à educação. Então, quando nós falamos disso, aí a pergunta fica, como está a nossa educação hoje? Será que ela ainda é a educação impopular que o professor Darcy Ribeiro coloca? Quando nós falamos que o Ministério da Educação tem uma série de questões hoje, premidos até, e aí me desculpem, mas são estudos que nós fazemos na universidade, não é? Premidos por políticas internacionais que precisam que sejam hoje relevadas ações críticas voltadas para a questão da mulher, para a questão da homofobia, para a questão enfim, das diversidades, para a questão do racismo, para a questão da igualdade da escola, não é? Para a questão dos portadores de necessidades especiais. Então, se vocês analisarem, como eu analisei, políticas de Portugal, políticas francesas, políticas espanholas, políticas brasileiras, lá a base, o fundamento é o mesmo. Não é? É propor aos países que tenham as suas leis garantidas dentro do país, dentro das normas colocadas internacionalmente. Então, são questões que passam pela nossa crítica e que, evidentemente, passam pelo conhecimento dos fatos. É preciso que a gente tenha conhecimentos, tenha saber e sabedoria para poder estar lidando com o conhecimento geral. Então, não basta uma informação, como é a informação colocada pela mídia, como é a informação colocada pela escola. É preciso que a gente tenha a competência também para realizar essa crítica. E a crítica a gente só realiza a partir do conhecimento geral que se possa ter, e é isso que a Universidade Aberta Leonel Brizola está tentando e colocando em prática, não é? E que o professor Darcy Ribeiro já fazia dentro da proposta dos CIEPs. Os CIEPs tinham, inclusive, um programa que era o programa de teleeducação. Alguma coisa eu coloquei aqui, mas não tudo foi possível colocar, não é? O programa de teleeducação, por exemplo, era um passado dentro das salas de aula para os alunos programas de televisão, inclusive da Rede Globo. Não é? Mas os alunos eram levados a fazer uma análise, uma avaliação sobre os programas. Isso pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Né? Por quê? Porque não é interessante. Então, quando a gente diz assim, como eu vejo, por exemplo, meu marido, Rede Globo eu não vejo aqui em casa. Não, eu digo, nós temos que ver, sim. Nós temos que ver para poder fazer a crítica. Agora, só quem faz crítica é quem tem a educação crítica para tal. E essa educação crítica faz parte de uma educação integral. E quem faz educação crítica? É aquele que estuda a história do seu povo, a história do seu grupo, a história da sua cidade, a história do seu bairro, a história do seu grupo social. É quem conhece. Se eu não conhecer, eu não sou capaz de fazer a crítica e vou ser um repetidor daquilo que dizem para mim. Né? Papagaio, exatamente. Quer dizer, eu vou repetir aquilo. Então, essa era uma das questões dos programas que o professor Darcy Ribeiro incentivava dentro dos CIEPs. A Maria José Latigé está aqui, que não me deixa... que tem isso para reforçar. Só para reforçar o que a senhora está falando e para a gente refletir. No fundo, o que o professor Darcy Ribeiro queria fazer com a criança é fazer que ela pensasse. Pensar. Raciocinar. Desenvolver a sua capacidade de discernimento,
de raciocínio, de interpretação. Porque a escola não pode ser depósito de criança. A escola tem que ser um ente, uma instituição preparadora do homem, da mulher, do amanhã, que pense o país, pense a sua vida, pense o ser. Então, no fundo, a maior concepção, que é quando a gente fala, e são etapas, desculpa eu te interromper, mas só para reforçar, até pela convivência, a gente alguma coisa tem que aprender. A cabeça que o professor Darcy Ribeiro era uma cabeça muito inquieta, muito questionadora. Ele queria pensar o Brasil permanentemente. Ele, uma vez lá no Senado, já estava muito doente, tive o privilégio de ficar quase 5 horas ouvindo ele, só ouvindo, porque o professor Ribeiro falava muito rápido, e às vezes a gente tinha até dificuldade de entendê-lo. E uma das coisas que me marcou muito nessa conversa, quase 5 horas, ele falava, me ouvia, levei no apartamento, fica aqui, vamos conversar, porque eu preciso começar a falar. E ele falou uma coisa: eu nunca me acostumei me conformei com aquilo que a escola me ensinou. Eu queria viver aquilo. Foi isso que motivou ele a ficar 10 anos com os índios. Ele não se conformava com a informação da história oficial de que o índio era preguiça, o índio era o sub-humano, né? o ser degradante. E ele dizia assim: olha, o ser humano índio nunca sujava a água do rio. E o branco, inteligente, culto, joga até sofá. Para que eu estou querendo dizer isso? Mais do que a concepção que muita gente imagina, eu vejo o que estão fazendo. Ninguém é bobo. Nós temos que esticar o processo para evoluir as pessoas. Porque o dia que essa população tiver consciência da importância de uma escola que faça pensar, ela faz a verdadeira revolução sem sem dar um tiro. Claro, sem dar um tiro. Então, nós precisamos pensar isso. Nós precisamos abrir essas janelas na cabeça das pessoas. E o partido político tem que ser esse instrumento. Por isso, quando o Felipe estava aqui, o Sandro, eu falei o seguinte: temos que parar com a discurseira tecnoxista. Tem que parar, é técnico, caramba, é político. A Maria é uma experiente, especial e competente técnica, mas ela, sobremaneira, é uma militante partidária, porque ela tem causa. E não adianta ela ter toda a técnica, todo o conhecimento, se não tiver causa. Não estaria aqui. Porque o técnico sem causa, ele pode estar em qualquer lugar. Vai o DEM no governo? Estamos com o DEM. Ou não é assim? Tem que ter causa. Então, eu peço desculpa, mas é que eu não aguento ficar muito tempo sem dar uma palavra a vocês. Nós precisamos fazer com que o PDT faça uma ciepização da doutrina dentro dele, para nós mesmos, da nossa doutrina. Nós precisamos aprender a convencer as pessoas de que o nosso conteúdo é o melhor para a população. E o mais difícil, isso é que é o difícil, porque o eleitoral é imediato. De 2 em 2 anos tem uma eleição. De 2 em 2 anos alguém está cobrando a gente algum resultado. Agora, a causa que nós defendemos não é eleitoral. Ela é perene, ela é permanente, ela tem história, ela é libertadora. É libertária mais do que libertadora. Então, ela é um processo de conscientização. Então, a gente está falando entre nós, o companheiro fala: só está falando, tem 300 só na internet. Olha, não é o número que vai valer para a gente, é a janela que a gente está conseguindo abrir para deixar o sol entrar. É como se a educação fosse o sol na janela da vida dessa criança. Depois que a criança conhece o sol, ela nunca vai esquecer daquele aquecimento da natureza. É um pouquinho que o professor Darcy Ribeiro queria com essa escola de tempo integral. Que ela fosse um sol, uma luz na vida dessa criança, para que ela enxergasse com seus próprios olhos, andasse com seus próprios pés e decidisse o seu próprio rumo. Desculpa. Não, é importante isso que o Lu coloca, porque é uma questão que eu tenho em mim, não é? Com muita certeza e com muito vigor, um vigor partidário de quem veio para este partido pelas mãos do professor Darcy Ribeiro em 1986. Uma pessoa que foi estudar educação, veja bem, porque eu sou bióloga,
Eu fui estudar educação, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado em educação, por conta desta política de educação. Por quê? Porque eu acho importante que a gente tenha conhecimento para poder criticar, tenha conhecimento para poder fazer alguma coisa. Eu estive agora nesse curso de pós-doutorado e como estágio, Manuel e o Lupe até, agora você é portuguesa, porque eu passei 4 anos em Portugal, indo lá e cá, porque eu não abandonei minha sala de aula na universidade, e vendo o tipo de educação que se faz lá, que é horário integral. Meu neto está lá, entra às 9 e sai às 6 da tarde. Contudo, lembro como professor Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, visionários. Em 1986, quando eu entrei para o trabalho dentro dos CIEPs, lá existia em cada CIEP um professor de educação física e um outro professor de treinamento olímpico, que via o despertar dessas competências naturais ou conquistadas dos alunos. O que mostrou Cuba muito bem, quando se sobressaía dentro das Olimpíadas, de qualquer Olimpíada, quando os cubanos se sobressaíam, por quê? Era levado a todas as escolas as possibilidades. Então, não é só a natação para uma classe média ou uma classe média alta, basquete, voleibol, nada disso. E não era só abrir as quadrazinhas na favela. Era colocar dentro da escola também. Então, não se inviabiliza que se exista. Mas é importante que a escola seja detentora desse saber aprofundado e crítico. Então, essa é uma outra questão que poucas pessoas lembram ou sabem hoje que dentro do CIEP se dava também. Então, a gente fala da educação cognitiva, que efetiva e intelectual, que é colocada para todas as outras escolas. Né? O conhecimento sistematizado, etc. E não esqueçamos que esse conhecimento sistematizado, ele é padronizado e europeizado. Não é? A gente não tem na escola um conhecimento próprio da sociedade brasileira também. Eu não quero excluir o outro conhecimento, porque senão este menino ou esta menina não vai ter condições de luta no emprego, enfim, na vida, enfim. É importante que tenha, mas é importante que ele tenha o conhecimento da sua gente. E o professor Darcy Ribeiro, o tempo todo, até em algumas coisas que eu coloquei nesses slides, que não dá tempo de colocá-los todos, ele vai falar exatamente disso. É o conhecimento da nossa gente que faz com que eu veja outro conhecimento padronizado criticamente. É o conhecimento indígena que está na nossa alma, é o conhecimento negro que está na nossa alma, é o conhecimento europeu que também está na nossa alma. Mas que europeu é esse que está na nossa alma? Eram os fidalgos que vinham nas caravelas? Não. São os aldeões portugueses, na sua rudeza também. Então, essas coisas não são colocadas na escola. Os alunos não compreendem nem mesmo qual é a história da sua escola. Passa como uma tradição vazia. Então, essa era uma questão que o professor Darcy Ribeiro fazia questão, porque ele era uma pessoa que estava diariamente na secretaria. Ele entrava cedo e saía muito tarde. Muitas das vezes eu vi, na sua doença. Então, era uma pessoa ativa, que sabia tudo o que estava acontecendo. E sabia também transferir responsabilidades. Isso é importante também. É a transferência de responsabilidade para que uma gestão ocorra com competência gestionária. Né? Então, o que eu queria colocar e que eu estou trazendo aqui, acho que já está acabando o tempo, né, Lupe? É justamente essas questões que são fundamentos de uma educação integral. É a compreensão da interculturalidade,
porque nós não somos um povo único, e é o que o professor Darcy Ribeiro muito colocava, somos um povo mestiço, e que não adianta igualar os desiguais. Em qualquer lugar do mundo é assim, então não adianta homogeneizar. Outra questão importante, que era colocada também, está em cima da questão da saúde, da sexualidade, né? Que era discutida também. Eu me lembro quantas questões foram descobertas pelas nossas médicas com crianças com problemas ginecológicos, assistência social que trabalhava muitas crianças que eram vitimadas dentro das suas próprias casas. Então, essas questões todas precisam ser assumidas por nós. E uma coisa que é importante, aí eu quero terminar já colocando essa minha vontade de ver no partido também, né? Começando pelas bases, pela indignação que temos que ter todos como um partido de maioria, né? É essa indignação constante diante dos fatos que acontecem, que muitas das vezes nós nos acomodamos. Estamos bem ou fingimos que não vemos. Nós não podemos fingir que não vemos o que está acontecendo, ou que já aconteceu e que continua acontecendo. Não é? Hoje nós temos um fato concreto. Ou a educação do povo brasileiro toma um rumo sério, eficiente, eficaz, competente, para criarmos quadros educativos para vencermos o que vem lá de fora, que vem educado, ou os nossos meninos e meninas daqui a pouco vão compor as hordas dos desocupados, sem trabalho e sem expectativa, que já temos uma grande maioria nisso, que estão no crack, que estão na droga e que estão se perdendo. Aí eu pergunto também, aí é um pedido, né? Aos nossos quadros que já estão politicamente engajados, aos nossos senadores, vereadores, deputados. Nós precisamos fazer a revolução, sim. Essa revolução na educação é fundamental para todas as outras áreas, para o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso município e do Brasil inteiro. Essa revolução precisa ser assumida. Não é preciso que a gente continue aceitando uma escola apenas de tempo integral, desculpem, mas dentro de um departamento, dentro do ministério, dentro de um outro departamento. Não dá para acreditar nisso. Ou isso se transforma numa questão de Estado, ou nós vamos amargar em menos de 5 anos. Olha, eu estou colocando 5 anos, gente, toda a experiência que eu tenho. Nós vamos amargar desempregos dos nossos jovens ocupados por estrangeiros que já estão chegando em grande quantidade. Eu estou dizendo que eu vi há poucos dias, fui buscar minha filha no aeroporto pela TAP. Estava lá chegando um avião da TAP, que a trouxe, e eu pude observar, enquanto ela não saía, que ela foi, pegaram todos os bacalhaus que ela trazia, tudo bem? Então, o que eu pude observar? Grupinhos de jovens portugueses, com uma malinha só, esperando alguém que viria buscar. Eu vi uns 3. Uns de 5, outros de 7, outros de 6. Grupinhos que já estão chegando, como vem da Espanha, como estão vindo dos outros países. Então, gente, nossos deputados precisam ser diferentes. A nossa educação pregada pelo PDT não é a mesma de nenhum partido. E é isso que nós temos que reivindicar. É luta mesmo. Agrade a quem agradar. Vai agradar ao povo. E é isso que eu estou disposta a entrar pelos estados falando sobre isso. Obrigado, professora Maria Amélia.